Seja bem-vindo, Girão. Muito bom dia, meu amigo, meu irmão Pitoli. Um abraço aí grande para o meu xará, amigo e irmão também, Eduardo Borgo. E você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui pela Auriverde. Uma honra estar participando, uma alegria, Pitoli. Estivemos juntos e olha, a gente perde a noção do tempo, né? Foi domingo e estamos aqui já em Brasília desde ontem, onde eu fiz um balanço da nossa viagem aí, né, com um evento emblemático, sabe, que eu acredito que vai ser um divisor de águas, porque a gente voltou, muitos parlamentares brasileiros, europeus presentes, mas especialmente os brasileiros voltaram com uma inspiração dos pracinhas da FEB, que saíram da neutralidade, que o Brasil sempre teve, naquele momento não tinha jeito, tinha que escolher o lado certo da história, e foi aí combater o bom combate, eles foram, perdemos aí cerca de 2.000 brasileiros, mas conseguimos o fim da Segunda Guerra Mundial e o Brasil foi muito importante nas atuações na mesma Itália. E uma série de coincidências ocorreram, sabe, Pitoli? Uma delas foi o Braga Neto, por exemplo. Eu visitei o general Braga Neto na quinta, no Rio de Janeiro, saí de Brasília depois da sessão correndo aqui, fui no Braga Neto, lá no Comando Leste, né? Aí eu vou contar a coincidência que para mim não é Jesuicidência. Conversei com o Braga Neto, que estava assim, perdeu muitos quilos, né? Magrinho e passando por uma injustiça sem precedentes, inclusive até o pessoal, a mídia, com as fake news, querendo macular a imagem dele, dizendo que ele tinha ligado para o pai do coronel Mauro Cid, e foi o inverso, foi o pai que ligou, né? Quer dizer, um negócio assim, a única prova, não tem mais absolutamente nada, né? E ele está se submetendo a isso. E eu saio ali do Comando Leste, que é onde ele está preso político clássico, e vou para Milão, né? Então, assim, e foi o itinerário dos pracinhas. Saíram, na maior parte deles, exatamente do Rio de Janeiro. E eu não sabia desse detalhe. E aprendi muito com os palestrantes aí, Coronel Fernando Montenegro, General Girão, Alexandre Garcia. Você deu uma palhinha para a gente também, que emocionou a todos. O Paulo Souza, né, que consegue furar a bolha com um humor muito inteligente, apurado, sobre essa desgraça que está acontecendo no Brasil, que até a camisa da seleção brasileira, a gente soube ontem, estão querendo transformar para vermelha. Não sei se é já a CBF aí atendendo à China, ao Putin, ao PT, ao PCdoB, ou ao Gilmar Mendes, que atendeu ao PCdoB para manter o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, no comando dessa entidade depois de uma série de denúncias e tudo. Então, é muito importante que a gente resgate o espírito, a bravura, nesse momento dos pracinhas, para combater o bom combate e pedir ajuda do exterior, né? Não apenas dos brasileiros que se uniram para nos receber lá, mas, sobretudo, dos parlamentares europeus, dos países que o Brasil ajudou a libertar, que agora eles nos ajudem a libertar. E tem uma ótima notícia, fruto já desse evento do domingo, que eu passei mais tempo dentro do avião do que em Milão, né? Mas os parlamentares da Europa, especialmente de Portugal, já nos convidaram ali para organizar uma comitiva de senadores e deputados brasileiros para denunciar em Bruxelas, no Parlamento Europeu, as violações que nós estamos tendo de direitos humanos, a ditadura da toga no Brasil, a juristocracia ou juriscrescência, não sei bem qual é a definição correta, dessa vergonhosa atuação do STF, de alguns ministros aqui no Brasil, que tem invertido completamente os valores, Pitoli, e foi muito bom. Foi o doutor Antônio, o deputado Antônio Tanger, que fez o convite a mim. Estava lá o deputado Daniel também, de Portugal, e italianos também participando, parlamentares. Foi uma maravilha, você estava presente e viu, e com certeza também se emocionou naquele dia histórico. Aliás, a tua fala é muito importante naquele domingo, Girão, falando sobre a capacidade que estão tendo de relativizar,
né, estão relativizando as coisas, né, tentando diminuir, né, o impacto das coisas em nossas vidas, e a gente acaba achando normal, por exemplo, a dona Vildete agradecendo por ela ter ido para a prisão domiciliar, quando na verdade ela deveria estar solta, livre, para cuidar inclusive da sua saúde, e tantos outros casos que nós estamos acompanhando, e a gente acaba achando normal. Ai, que bom que agora ela está em prisão domiciliar, ou seja, essa relativização que você também coloca na tua fala ali, né, Girão? Eles estão relativizando tudo. O cidadão está sendo constrangido com coisas que afrontam a bioética, né? Relativizando se é homem, se é mulher, né? Se a pessoa, sabe? Relativizando a democracia, relativizando a verdade. Aí já vem lá dos comunistas mesmo, né? Questione a verdade, né? Pô, como é que você vai questionar a verdade? Ela se estabelece por si só. A justiça relativa que a gente tem hoje. Está vendo aí os bandidos corruptos, né, traficantes, soltos, com 400 anos de prisão, traficando drogas pesadas, cocaína, tudo. E você vê os brasileiros, por estarem com a bandeira do Brasil, com a Bíblia, com batom, sendo execrados publicamente. Essa é a grande realidade. Você tem também um fato, eu volto aqui ao Braga Neto. Por que o Braga Neto está preso ainda? Já foi oferecida a denúncia. O que é que ele está fazendo ainda preso? Né? Aí vamos lá atrás, o primeiro preso político, Daniel Silveira. Daniel Silveira, preso, né? Sendo aí caçado implacavelmente de todas as formas. Imagina a família destruída de uma pessoa porque usou a tribuna. Não foi nem a tribuna, ele fez colocações firmes, críticas, de opinião, sua posição contra ministro do Supremo. Aí a Câmara dos Deputados entrega a cabeça dele. O máximo que poderia acontecer é ele pagar uma multa por calúnia, difamação, para quem se sentiu ofendido. Mas no Brasil não, vão lá, tiram o mandato dele, né? E a gente vê esse governo Lula já com escândalos de corrupção em série. Depois de mais de um ano, nós conseguimos derrubar o ministro das Comunicações, o Juscelino, que foi fazer leilão de cavalo de raça, com avião de FAB, uma série de situações. Depois de outros escândalos, sai. Né? Aí o governo manda o avião da FAB buscar uma corrupta lá no Peru, condenada. Aí a Lava Jato vale para o Collor, porque apoiou o Bolsonaro, mas não vale para tantos outros, né? Que estão sendo soltos aí. Daqui a pouco, esses que roubaram o Brasil e confessaram que roubaram, vão ter que receber o dinheiro. O Brasil vai ter que devolver o dinheiro do roubo para eles. É um negócio assim de você se indignar. Já pedi a CPI, viu, Pitório? Já pedi a CPI do INSS, estamos recolhendo as assinaturas. Já pedi a CPI da CBF para investigar aí uma possível estreito ligação entre o presidente da CBF, a instituição, e o IBP, que é comandado pelo que foi, vamos dizer assim, fundado pelo Gilmar Mendes, que o filho dele toca, e que teve um contrato milionário com a CBF, e a gente está vendo os escândalos que estão acontecendo aí, a 3x4, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho com muita fé, com muita esperança, né? Acredito que o que eles usam, esses que são os poderosos, são as armas da violência, as armas do cancelamento de tudo, mas nós, que já estamos acostumados com isso, cristãos, que há 2000 anos éramos jogados para as feras, para os leões destroçarem por causa da nossa fé pelo Cristo. Hoje, eu acho que o grande trunfo que a gente tem, e aí vem de Monte Castelo, que você falou, uma batalha que os brasileiros foram decisivos, e que foi ali um ponto de inflexão, né? E nós chegamos no dia, Pitoli, aí no 25 de abril, que é exatamente comemorada a libertação, e a guerra e a Batalha do Monte Castelo, que é até o nome de um bairro lá em Fortaleza, no Ceará, ela tem aquela música do Renato Russo, né? É só o amor que conhece o que é verdade, né? Então, é isso, é o amor, o nosso olhar, e o amor é firme. O amor precisa de verdade, o amor precisa de coragem,
né? Mas não é com vingança, como eles estão transformando o Brasil num palco, numa arena de revanche. É o que a gente está vendo no Brasil, mas a nossa energia não é essa. A nossa energia, que é muito mais poderosa dos brasileiros, é a oração, né? É a fé, é a esperança. E é isso que vai derrubar essa ditadura, esses poderosos que estão fazendo gato e sapato dos brasileiros de bem. Aliás, Girão, eu citei aqui no início do programa hoje que o Barroso vem para o funeral do Papa para a Itália, né, numa igreja que tem a lei do perdão e diz que é imperdoável o que fizeram os brasileiros do 8 de janeiro. Então tem hipocrisia aí. E ao mesmo tempo, Girão, eu queria te ouvir sobre a notícia que trata de Alcolumbre Mota negociando com o Supremo Tribunal Federal um texto melhor para a anistia. Girão, como é que é isso, né? O Alcolumbre, no caso do Senado, onde você está, negociando com o Supremo o melhor texto para a anistia. Eu não consegui entender. A independência já foi mesmo, né, entre o poder. Já foi, não, já foi há muito tempo. A independência entre os poderes já foi há muito tempo, desde que o Barroso veio aqui para influenciar na votação da PEC, do voto auditável. E influenciou. Coincidentemente, no dia seguinte, os deputados que iam votar a favor da PEC, que a gente teria o voto auditável, no dia seguinte os líderes retiraram esses deputados e colocaram deputados contra. Nós perdemos aí uma interferência direta. Ele veio fisicamente, o Barroso, né? Esse mesmo Barroso que diz que é imperdoável o dia 8 de janeiro, né? Que não... E o cara, olha só como as coisas estão escancaradas. O cara vai no evento do religioso, né, no evento de um papa que pregou o perdão, né, e ele faz esse pré-julgamento no dia seguinte. Faz o pré-julgamento. O cara desse tem condição de votar alguma coisa, Pitório? Borgo, você que é advogado também. Ele tem condição de votar, o Barroso teria condição de votar depois que ele faz um pré-julgamento escancarado, outro pré-julgamento desse sobre 8 de janeiro, né? Ele não tem, como nas drogas, ele não deveria ter votado na legalização do porte, né, da maconha. Ele não poderia jamais ter votado ou pedir o impeachment dele junto com outros senadores por causa disso, porque ele era um militante, aliás, ele é o maior militante político e ideológico que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele respira política, ideologia, né? Não esqueçam do nós derrotamos o bolsonarismo, que depois ele veio desmentir, mas está gravado. O The Economist chegou e disse que é isso. Foi a emenda pior do que o soneto, né? O próprio Estadão colocou ontem, vergonha melhor ter ficado calado, né? Então, o ânimo deles é exatamente a vingança, a revanche, está claro. Como é que um cara desse, Borgo, aí eu deixo para quem conhece o direito, pode votar? Será que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nas drogas, quando ele foi a convite do George Soros, do bilionário da Open Society, fazer uma palestra em Nova York, em 2004, pediu o impeachment dele por causa disso, a favor da legalização das drogas, da maconha, e anos depois ele vota pela descriminalização do porte. Ou seja, a independência já foi, a cara de pau também é uma coisa que é predominante, né? Nós estamos vendo isso escancarado, né? Ou me diga se eu estou errado, Borgo. O Barroso tem alguma condição de votar sobre 8 de janeiro, de negociar, seja lá o que quer que seja, em relação ao 8 de janeiro, depois do pré-julgamento que ele fez? Grande senador Girão, prazer falar contigo. Sabe que eu tenho muita admiração pelo senhor. Senador, eu acredito que o grande erro nosso é acreditar que exista ali uma segurança jurídica, ou exista um cumprimento das leis, das normas. Não tem. Eu vejo aqui, estava conversando com o João Vitor, nós pedimos anistia como um ato de clemência, como um ato de amor às pessoas que foram vítimas, aos reféns, né, que estão presos, quando, na verdade, eu acho até perigoso essa linha,
Porque a partir do momento que a gente leva pelo lado do perdão, do Papa, para a gente ter o amor a essas pessoas, muitas pessoas no Brasil vão falar, mas espera aí, mas o traficante também ele tem que ter o perdão, tem que ter anistia, então, o homicida, e não é por esse lado. As pessoas têm que ser anistiadas, essa é a minha visão, porque há um crime sendo cometido pelos julgadores da toga, por uma ditadura. E o único instrumento constitucional que existe nesse momento, que pode ser originado no Congresso para combater a ditadura da toga, é através da anistia. Mas não porque seria ali um ato simplesmente, óbvio, não deixa de ser um ato humano, um ato de amor, um ato de caridade, mas não só como perdão em si, mas como forma de combater ali uma perseguição, uma ditadura e os crimes cometidos por ministros do Supremo que deram um golpe nesse país. É isso que fique claro, essas pessoas não tentaram dar um golpe de Estado. Não existe tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito sem a utilização de forças armadas. Ninguém dá golpe de Estado com estilingue, com algodão doce, vendendo sorvete ou água. Então, isso me machuca muito. O senhor perguntou se a questão jurídica da antecipação de voto, do pré-julgamento do ministro Barroso, se o Brasil fosse um país minimamente sério, minimamente, não precisava ser muito sério, mas minimamente sério, jamais o presidente da Suprema Corte poderia ter participado de um evento político ao lado do comunista preferido, né? Do Lula, né? Do mecanismo. Veja, o Lula é um descondenado que pega o comunista Sim. e coloca no Supremo, aí do lado dele vem o Barroso, o comunista, que por sinal sumiu lá, não se preservou as imagens do Ministério da Justiça, e aí o Barroso vai lá e acabamos com o comunismo, com o bolsonarismo, perdeu o mané, não tem nexo. É isso que a população tem que entender, não há mais o que a gente esperar de clemência desse pessoal, não há seguimento de regras, não há segurança jurídica, não tem mais nada, nós vivemos o caos, é uma ditadura. O que eu entendo que tenha que chegar no maior número possível da população que enxergue a ditadura, que enxergue. Agora, nós que já enxergamos que há uma ditadura, esperar que o próximo julgamento eles vão julgar com clemência, eles vão respeitar a lei, eles não vão respeitar nada, porque chegou num ponto que daqui para frente, se for respeitar a lei, eles vão para cadeia. Girão, e você sai de Milão domingo, né, logo depois da tua participação, em função de uma semana bastante movimentada no Senado. Dentre as atividades, uma audiência com a expectativa da participação de Tagliaferro, de Glenn Greenwald. Como é que está isso, Girão? Olha, vamos lá, Pitório. Em primeira mão, quero passar para você que o Glenn Greenwald, né, o jornalista que tem muitas informações, né, que começou a publicar a Folha de São Paulo e misteriosamente parou de publicar sobre os arquivos lá do TSE, né, e também do STF. É muito importante que a gente possa ouvir o que o Elon Musk chamou de tribunais secretos, decisões secretas de um tribunal do Brasil, decisões secretas, né? O que é que está atrás? É para usar a criatividade? É para perseguir quem é de direita, conservador, né? E nós conseguimos aprovar essa audiência 3 semanas atrás, marcamos na semana passada para que fosse realizada agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, mas para poder ter também a presença desse jornalista, que é muito conhecido no Brasil, um jornalista internacional, que está muito incomodado com a censura que está acontecendo no Brasil, as intimidações que estão acontecendo dos poderosos aqui no Brasil, dessa ditadura, como bem falou o Borgo. Ele pediu para que se poderia deixar para quarta-feira, porque ele poderia participar. Já tinha uma agenda há meses marcadas para hoje, e nós conseguimos adiar para o mesmo horário, ou seja, um adiamento de 24 horas, amanhã, quarta-feira. Tenho certeza que a nossa querida Rádio Auriverde, de alguma forma, vai repercutir isso, se puder colocar pelo menos a fala do Glenn Com certeza, e do Tagliaferro, porque eu estou na expectativa que o Tagliaferro venha também, ainda não confirmou, já confirmou Sérgio Tavares,
né, jornalista português, que está em Bruxelas, inclusive, falei com ele hoje, já confirmou o Glenn, né, e a gente está na expectativa aí do Tagliaferro também. Claro, chamamos o Alexandre de Moraes, mais uma vez, é bem a 7ª ou 8ª que nós chamamos, vamos ver se ele vai vir ou não. Sabemos que não respeita essa casa, não vem, mas fica registrado na história. Chamamos o juiz Ayrton Vieira, que é o juiz imediato ali, auxiliar do Alexandre de Moraes, né, que tem conhecimento disso tudo, e a gente quer ouvir. Então, amanhã é uma audiência que promete. Eu peço a você, brasileiro, que acompanhe, né, e a gente vai poder fazer ali todas as perguntas necessárias para passar o Brasil a limpo nesse momento de tanta sujeira, nesse momento tão delicado que vive a nossa nação. E, Girão, só um último assunto. Ontem o presidente Bolsonaro liberou um vídeo convidando para o 7 de maio, 4 da tarde, na Torre de TV. Uma manifestação para caminhar até o Congresso. E eu confesso a você que até liguei para o Marcel ontem, para o Van Hatten ontem, mostrando a minha alegria por vê-lo no vídeo, né, com uma participação especial no final ali. Ele fala, Nicolas fala e o vídeo caminha para o final, mostrando que finalmente, né, entendo eu, há uma união de esforços por uma pauta que é comum, né, Girão? Estaremos juntos, viu, Pitório? Estaremos juntos nessa marcha, né, que vai ser muito importante pela anistia já. A única coisa que pode reconciliar o Brasil é a anistia. O Borgo falou tudo, né? Essas pessoas não cometeram crimes, elas não tiveram a dupla jurisdição, elas não tiveram acesso aos autos, a defesa foi copiar e colar. A maioria nem sequer entrou dentro dos prédios. Os que entraram, as imagens que nós tivemos acesso, muitas foram negadas, né, pelo ministro Flávio Dino, as que mostrariam que tudo poderia ser evitado, né, se a Guarda Nacional tivesse sido autorizada. Estava tudo parado lá no estacionamento do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, as que entraram aqui nos prédios públicos estavam se protegendo de bombas. Quem quebrou tem que pagar, mas não se achou quem quebrou, né? Aí vem aquela velha história dos infiltrados. Já tem tese aí que é o MST de Sobradinho, que estaria aqui. São teses, né, que a gente precisa... Tem muita coisa nebulosa, mas a verdade ela vai se estabelecer, né? Então, essas pessoas estão sofrendo uma provação sem precedentes, né? Quero também dizer, Pitório, em primeira mão para você, conversei ontem com a senadora Damares sobre a visita à Argentina, para visitar as penitenciárias, conversar com o CONARE, com autoridades do governo argentino, e está marcado. Conseguimos marcar ontem, outra notícia boa para a gente, uma visita da Comissão de Direitos Humanos. Agora, olha o que é que vai escancarar. A Comissão de Direitos Humanos vai à Argentina no dia, se eu não me engano, no Dia das Mães. A gente viaja para lá à noite, né? Ou seja, na segunda-feira após o Dia das Mães, a gente estará na Argentina, nessas agendas, e o Brasil pode visitar os presídios, visitar as pessoas que estão presos, brasileiros, fora do Brasil. Mas dentro do Brasil tem que ter a autorização do imperador, do tirano, né? Do Alexandre de Moraes, que não autoriza a Comissão de Direitos Humanos a visitar os presos políticos aqui. Olha aqui, olha o que é que vai ficar escancarado, Borgo. Você quer o que mais? Você quer o que mais de sinal? Não tem, né? Mas fé, esperança, oração, ação. Brasileiros, vamos juntos nessa marcha, estaremos todos juntos nessa marcha, uma grande iniciativa, né? E estaremos pela anistia no dia 7 de maio, em Brasília, da Torre de TV até a Esplanada dos Ministérios. Que Deus nos guie, nos abençoe e nos dê força, coragem e inspiração. Ô, Girão. Oi. Girão, só um pedido que eu vou fazer ao colega. Se o Glenn participar da audiência amanhã, se o senhor puder perguntar para ele se ele achou onde é que está o pendrive com os 6 GB de provas do Alexandre de Moraes, acho que seria interessante. Tem bastante gente curiosa para saber. Ele vai perguntar, ele vai participar e eu vou perguntar isso, eu não tenho dúvida. Pergunta para ele do pendrive. Ele já confirmou a Brasília, já confirmou a vinda a Brasília. Senadores da República estarão lá, pelo menos os da oposição, espero que em peso, senadores não podem deixar de estar no momento desse, que nós vamos ter essa oportunidade de ter o Glenn aqui dentro. O Glenn já confirmou.
o Sérgio Tavares vai entrar de Bruxelas, porque tem receio de vir ao Brasil e ser capturado aí pela ditadura. Você lembra que um policial da Polícia Federal disse no Senado, na mesma comissão de segurança, que 120 mil brasileiros são monitorados pelas suas opiniões, né? E eu e Pitoli, nós ouvimos de brasileiros nesse final de semana em Milão coisas escabrosas, né? Das suas entradas no Brasil, né? Porque eles são conservadores, se engajam, né? Pela direita, e eles foram perguntados entrando ao Brasil algo similar com o que o português Sérgio Tavares foi, e você, Bogo, foi decisivo para que ele saísse ali daquele aeroporto de Guarulhos, no dia da manifestação. Então, perguntaram para esses brasileiros também, o seguinte: vem cá, você gosta de política, né? O que a Polícia Federal tem que perguntar sobre isso, meu Deus? Quem é que está mandando a Polícia Federal perguntar isso? Que loucura o que a gente está vendo, pegando passaporte das pessoas, né, de parlamentares sem passaporte. O Marco Duval continua. A gente não pode esquecer. Jornalistas exilados sem passaporte. Esse negócio de retirar passaporte é coisa na época do nazismo, cara. Pelo amor de Deus. Onde é que nós estamos? Não podemos aceitar, né? E, ó, a cor dessa bandeira aqui, ó, jamais será vermelha. Jamais será vermelha. Deus abençoe. Muita paz, Borgo, Alexandre Pitoli, obrigado pela oportunidade. E amanhã, Rádio Auriverde vai estar, de alguma forma, cobrindo cada momento dessa audiência pública, 11 horas do Brasil. Nós vamos transmitir, Girão, pode ter certeza disso. Obrigado, Girão. Maravilha, querido. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Amém. Senador Eduardo.